Fala galera, bem-vindos de volta à Turquia. E hoje a gente vai conhecer um dos lugares que dizem ser o mais bonito daqui do país. A gente tá em Pamukkale. I've got this feeling, I'm feeling you could be the one. I see no reason. E a gente acabou de passar, foram 700 liras para cada um. Além da vista aqui de Pamukkale, ainda tem umas ruínas ali em cima que a gente quer tentar mostrar depois. Sim, e Pamukkale, traduzindo do turco, significa castelo de algodão. Fica bem próximo a uma cidade daqui que chama Denizli. Então a gente saiu de Izmirna ontem, a gente pegou um ônibus e 3 horinhas a gente já chegou em Denizli. E depois para Pamukkale a gente pegou uma minivan e o nosso hotel fica pertinho daqui. Sim, do castelo de algodão já. Esse é um lugar pra galera vir no verão, tá fazendo 9 graus agora. E tamo de shorts e bermuda. Chinelinho. E a gente já explica o porquê. Tira o sapato. Ah, gelado. E não pode ir de sapato na parte branca, então guardamos nossos sapatinhos aqui já. Que gelado, né? Você também tá com o pé no chão. Nossa, isso aqui tá muito gelado, gente. E como a gente tava dizendo, aqui é um destino bem comum, só que no verão. Então isso aqui lota no verão, absurdo. Mas enfim, isso aqui lota no verão. Só que a gente tá no meio do inverno, tá fazendo 9 graus, nem tá tão frio assim, mas que chão gelado. Agora faz um pouco sentido o castelo de algodão no nome. Nossa, não parece que é fofinho? Ai, você tá pisando na água, jovem. Parece que é fofinho. Nossa, mas é muito duro. Meu Deus. Não é nada fofinho. Nossa, é áspero, muito áspero. Parece que foi formando tipo nuvem. E, nossa, esse lugar aqui já tá impressionando. Na verdade, Pamukkale é a palavra turca para castelo de algodão, dado o formato que essas pedras aqui tem. Então, olha como fica. Olha o tanto de montanha nevada que tem atrás de você. Né? Nossa, muito da hora. Olha só. Tô até sentindo o frio da neve dali de trás. É, né? Parece que eu tô numa montanha de neve, não? Nossa senhora. Numa de calcário. Parece que a gente tá pisando em pedra de gelo, mas é muito legal. É muito da hora, né? É incrível, olha isso. Tem Como pode isso não ser neve, não ser macio? Não ser fofinho, né? Como tem uma assim? cara de redondinha de Olha, neve. eu garanto pra vocês que não é fofinho. Ai, 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 gelado, gelado. Cena dos bastidores. Ai, é muita montanha. Pelos vídeos que a gente viu, assim como Éfeso, são os lugares mais lotados da Turquia em termos de turismo. Sim. Só que, novamente, a gente tá no inverno, baixa temporada, é bem mais tranquilo de fato. Porque geralmente a galera começa a chegar bem cedo, tipo 6 durante o verão. Se você estiver vindo pra cá no verão, vale ver se alguma das entradas não tem horário de abertura diferenciado, porque dependendo da época, eles abrem 6h30 da manhã, que é assim que o sol nasce, e aí você consegue pegar esse lugar vaziozinho, igual tá agora. Mas afinal, por que existe o castelo de algodão e como que foi formado toda essa parte branca? Essa região de Pamukkale tem muitas águas termais, e a água daqui ela é muito rica em sais minerais, então tem muito cálcio e bicarbonato. Quando a água escorria, ela ia depositando esses sais, e foi formando toda essa parte aqui, esse paredão, ele foi ficando branco por causa disso. E por ter águas termais, essa região é importante tem muito tempo. Então, várias civilizações já consideraram essa região como sagrada por causa das águas e tal, e construíram várias piscinas para aproveitar as águas. Então, agora não tem muita água, né, pra gente mostrar. Todas essas bordas de piscina aqui, essas paredes, elas foram construídas pelos homens mesmo. Só que elas foram feitas com o próprio material daqui. Então, não é feito pela natureza as piscinas, mas é feito com o mesmo material. Então, e se você pesquisar Pamukkale, há muitos anos, toda essa parte era cheia de água. Se você já viu alguma coisa de Pamukkale, provavelmente você viu fotos como essa, que tá tudo cheio de água turquesa, escorrendo de uma piscina para outra. Só que, hoje em dia, não tem mais tanta água assim. E provavelmente aqui tinham mais piscinas, que nem essas que a gente mostrou, tinham mais águas. Mas elas foram secando por N motivos. Eu acho que, como a gente falou, isso aqui é um lugar de muito tempo atrás. Desde a época dos romanos eles já usavam isso daqui para lazer. E o que acontecia é que talvez a boa parte do turismo foi impactando um pouco essa região. Já tentaram também canalizar a água termal para mandar lá para a cidade. E também essa é uma região que tem muito terremoto. Então ali em cima tem algumas ruínas que a gente vai tentar mostrar que também foram bem impactadas pela zona de terremotos daqui. E essa região aqui também virou um patrimônio da humanidade pela Unesco lá na década de 80.
Então já não pode fazer mais nada aqui, a gente faz de tudo para preservar. Tanto que por isso você tem que andar descalço, não pode usar meia, nem sapatilha, nem nada assim. Não, imagina, se andar de sapato nessa parte aqui, eu acho que ele vai tudo pegando o formato do calçado. É o máximo para tentar preservar essa região aqui, porque é incrível. Eu não sabia que era tão grande, eu achava que era algumas piscininhas só, mas pelo visto aqui é bem extenso. Sim, mas eu acho que desde que a gente entrou aqui na cidade de Pamukkale já dava pra ver um negócio branco assim no fundo, né? Então, nossa, é absurdo, é tipo uma montanha branca mesmo. É. E realmente parece fofinho. Parece. Nossa, ó, acho que ali em cima dá pra ver, conforme a água foi descendo, foi formando as estruturas de calcário. As estruturas em cima das piscinas, né? Incrível. Acho que eu nunca vi algo tão diferente. Mas agora que a gente tá aqui em cima, dá pra ver bem como que devia ser com as piscinas, porque essa parte aqui é uma piscina, ali é outra. Várias outras. Provavelmente era pra dar tudo turquesa aqui, mas vaziozinho. Será que tá quente? Tá quente. Tá quente? Tá bem quente. Talvez porque o meu pé tá congelando também, né? Mas... Nossa, tá bem quentinha. Ah, que gostoso. Nossa, parece que tá muito quente. E pensar que talvez todas as piscinas eram pra ser essa água quente aqui. Caraca, aí sim. É isso. É sobre isso. Sabe quando seu pé tá tão gelado que dá até parece que tá gelado a água, só que tá quente, de tão choque térmico. Mas o problema é que aí tá quente. Agora se eu tiro o pé pra fora no vento, geladinho, geladinho. Nossa, aí tem umas partes que dá pra ver muito que a água foi descendo e fazendo esses formatos na pedra. Que incrível. Olha, e é assim que eles fazem as piscinas com água quente. Ah. Tem a água, só que eles desviam um pouquinho. Aí ela vai andando até chegar na piscina. Essa daí tá um pouquinho mais morna. Bora entrar? Pode entrar, bora nadar. When the river is calling, said I love you forever. Essa parte de cima que as piscinas estão cheias de água é incrível. É tipo surreal de bonito. E que nem a gente falou, tem duas entradas. A gente veio por essa, que é a sul, e tem a entrada norte lá em cima. Como vocês podem ver, lá pra cima tem muito mais pessoas. Sim. O que acontece é que as vans turísticas deixam as pessoas lá em cima. Então quem tá chegando de tour agora, para lá em cima, depois eles vêm descendo até a parte aqui de baixo. E eu acho que eles têm que voltar tudo de novo. Não, eu imagino que a van, eles vêm disputado, né? O ônibus. Talvez o ônibus para ali na frente. E assim, sendo bem sincero, eu acho que a parte de cima é onde está concentrada a maior parte da água aqui. Então, eles já devem ter feito pensando nisso. É mais fácil você descer do que subir. Impedir a água de descer do que fazer ela descer até lá embaixo. Exato. Acho que vale mais a pena vir por cima porque você já vai vendo toda a parte bonita, né? Só que é a parte que mais vai ter gente. Então, fica igual algumas piscinas ali atrás, completamente vazia. E agora o pessoal que estava aqui em cima tá descendo. E temos um nada de sol, mas, nossa, brilha muito. Imagina isso aqui, um dia ensolarado. Na hora que sai um raiozinho de sol, todo mundo fez... tipo, sol. Me senti em casa. Aqui, ó como vem. Nossa, gente, tá muito difícil hoje. Muito nublado pra esse lado. Tá todo mundo fazendo uma filinha pra andar na água quente. Pela água quente. Queria, hein? Não, mas aí demora muito, a gente tá indo do lado contrário. The river is calling, said I love you forever. We can make it together. Aqui dá pra ver quase todo. A gente chegou na última piscina, basicamente. Agora tem várias pocinhas. Aqui tá quentinha a água, né? É. Mas, nossa... É mais quentinha. Não, essa daqui dá pra ver. A parte de Pamukkale ainda mais agora batendo o sol. Onde eram essas piscinas. Vou ver se eu procuro uma foto mais antiga com elas cheias aqui. Mas é absurdo. Nossa, esse lugar aqui com várias piscinas turquesas, água caindo, em volta tudo branco. Bem bonito, mas essas daqui que a gente tá vendo já é absurdo. Que lugar incrível. E agora atrás daqui dá pra ver algumas ruínas.
Tipo, não tem uma cachoeirinha, né? Ela Não. vem debaixo de onde a galera tá sentada. Mas aqui é essa água quente porque são as águas termais de Pamukkale. Uhum. E aí o que deve ter acontecido é que a fonte de água foi secando e não chegava mais água em tudo. Aí o que eu imagino é que eles canalizaram para ir pelo menos para uma parte, e aqui dá para aproveitar, né? Ali talvez as partes das piscinas secaram, não dava para pôr o pé na água e tal. Aí aqui pelo menos Sim. fica bonito, né? Mas não é. Não é as Não é como era antes. Quando a gente tava pesquisando de se valia a pena vir pra Pamukkale, mesmo com nem todas as piscinas com água e tal, tinham opiniões bem diversas. Mas, nossa, vale muito a pena ainda, eu acho, porque é uma formação muito diferente. Nossa, todas as piscinas enfileiradas, fica muito bonito. E fora que a Montanha Branca em si já é um espetáculo. Nossa, e a gente veio andando de lá de baixo até aqui. Tem uma Bia ali, porque vai que ela cai. Vai pela pedra. Eu tô tipo montando um quebra-cabeça aqui. Não, aqui a cada 10 segundos uma pessoa escorrega aqui em cima. Bizarro, né? Lá embaixo não tem nada disso. Aí, ó. Tem várias placas aqui, ó. Cuidado com o chão molhado, cuidado que tá escorregadinho. Nossa, aí a galera cai de maduro, assim. Cai bonito. Seja pra cair, que caia num lugar bonito desse, né? Com certeza. E aqui em cima você nem diz que você vai ter que pisar em um monte de pedra gelada lá embaixo. É, exato. Aqui tá bem quentinho. É. Fumaça saindo. Não, pra você ter noção, pra água chegar quente ali embaixo, a água daqui tá saindo muito quente. Exato. Sucesso, Yay. sem cair. A gente veio com o sapato aberto porque a gente sabia que a gente ia ter que tirar e tinha que secar o pé. Ah, gostoso. Nossa, Nossa, que bonito. olha a cor, como tá a água. Ela tá azul agora. Surreal. E aqui, ó, andando um pouco mais, a gente tá na parte de cima da montanha de Calcário. Tem ruínas de uma cidade antiga romana, que chama Hierápolis. Hierápolis significa, do grego, cidade sagrada. E dá pra entender o porquê eles consideraram a cidade sagrada. Imagina você chegar aqui e ver toda essa montanha branca, Montanha branca, um monte piscina, de água turquesa no meio. piscina natural. Tem como não ser sagrado isso? Nobres romanos vinham pra cá pra tomar banho. Vinham pra Hierápolis. Então tinha uma cidade aqui em cima. Opa! Escorrega, hein, gente? Escorrega aqui também, gente. E agora a gente vai dar uma passada nas ruínas que tem aqui. Nossa, que bonito que é aqui em cima. Parece um jardim. Então, imagina você ter uma casinha aqui, ó, no alto da montanha, do lado das termais. E hoje só tem ruínas de Hierápolis mesmo, porque toda essa região tinha muito terremoto. Então, boa parte dela foi destruída por causa disso. E aqui em cima, nessa parte que a gente tá andando, tem as fortalezas, provavelmente, de Hierápolis ou algum portão. E Mas pra dar um pouco mais de noção de tempo e espaço, Hierápolis foi fundada, acho que se não me engano, no século II a.C., teve alguns terremotos, ela foi meio que abandonada, depois ela foi tomada de novo pelo Império Romano por um bom tempo, eles reconstruíram, seu auge ali foi pelo século II e III, mas, novamente, afetado por alguns terremotos, então o que aconteceu é que abandonaram a cidade de vez, ela foi dominada por turcos depois, Sim. árabes, enfim. Passou por várias mãos, até ela cair, ser abandonada. Nossa, olha isso. Olha a vista. Nossa, a gente vem andando lá de baixo. Parece tão longe, mas descalço. Aqui é o portão que a gente entrou. No frio. Nossa, ó a parte de que a água quente Ó, tá vendo? Aqui escorre. embaixo escorre água quente também, ó. Ó, que eu acho que ela, lá da onde vem, ela divide e vem descendo pra cá. Sim. Talvez Nossa, ali pra baixo tenha algumas piscininhas. Tem alguma ali, ó. Tá dando pra ver. Lá embaixo. Lá embaixo. E agora a gente tá em outra parte de piscinas, secas, obviamente. Mas as piscinas naturais devem ter sido assim. Então dá pra ver que a bordinha dela é bem rasinha, diferente das piscinonas que tinham ali do outro lado. O que eu imagino é que aqui ficavam os originais mesmo, que as pessoas vinham ficar. Nossa, uma baita vista pra cidade. Sim.
pra cidade não, na verdade ali agora é uma cidade, agora é uma mas cidade. a cidade ficava pra trás, na Antes verdade. acho que era só o vale, né? Era só uma vista pro vale absurdo. No fundo, umas vanzinhas passando, uma galera descendo, talvez ali é o outro portão. É, provável. Então acho que é ao contrário, né? Primeiro você passa pelas ruínas, você vier por cima e aí você vem até a entrada aqui das piscinas. Sim. Me parece ser mais fácil, talvez você tá vendo pessoas de idade ou crianças e tudo mais, aqui parece ser um caminho melhor do que o de baixo que a gente veio. Com certeza. Eu acho que pra gente foi melhor vir por baixo porque a gente sofreu primeiro. Tá mais perto do nosso hotel também. É. Nossa, e além da parte do castelo de algodão, as montanhas ali no fundo são muito bonitas. Caraca. E aqui tem umas plaquinhas falando que não pode entrar no travertino. Travertino é o nome da pedra. Quando eles constroem aquelas piscinas, é com travertino. É um tipo de pedra que a galera pode usar para fazer tubos. Os romanos usavam para fazer tubos. E também, se não me engano, é conhecido como mármore romano. Se procurar no Brasil, dá para você fazer sua mesa de travertino, que é essa pedra. Só que ela é bem corrosiva, então você não pode derrubar nada de ácido, essas coisas, enfim. Só aquela parte onde a gente tava, que pode entrar na parte do travertino, todas essas que a gente mostrou aqui em volta, é tudo proibido. Nossa, e o mais doido de tudo isso é como a gente não sabia nada do que tinha na Turquia, assim. Eu jamais ia imaginar que ia ter um negócio desse na Turquia. Na Turquia. Nossa, só tem coisa da hora aqui. É isso. Então, Incrível. se você tá na dúvida, se você quer visitar a Turquia, pode vir. Nossa, é muita... São ruínas romanas, junto com uma formação natural absurdamente bonita. Sim, E piscina, se você estiver vindo no verão. sim. No verão deve ser muito bom. Chegue cedo. Sim. E assim, Surreal. todo mundo tá aqui de parabéns, porque tá gelado lá pra baixo e ainda tá fazendo uns 10 graus agora. Esquentou mais, 12. Mesmo Então assim. tá frio, Nossa. mas vale a pena. Aqui a parte das piscinas onde a gente saiu. A gente tava esse passeio que a gente deu aqui no jardim foi desse lado. Mas tem muito mais coisa para esse lado aqui. Então vamos dar uma olhada. Isso tudo é Herápolis? Não, e olha que só essa parte era uma parte branca. Nossa, eu achei que Herápolis era uma cidade menorzinha. Nossa, tinha 2 anfiteatros. Tinha tipo um coliseu, um anfiteatro. Nossa, tem um negócio enorme. Absurdo. Cidade zona. Eu já tinha ouvido falar um pouco de Herápolis, inclusive é uma cidade que é citada na Bíblia alguma vez, depois eu vou colocar o trecho aqui embaixo. Mas, nossa, pelo visto foi uma cidade bem importante, enorme. Sim, e tem várias ruínas todas aqui na frente. E a gente veio andando um pouco ali de trás e a gente chegou na Antique Pool, na antiga piscina, que essa piscina aqui tem uma história. Além das termais ali, você tem uma piscina de água térmica aqui, várias lojinhas de souvenir. Mas ó, essa daqui é uma piscina bem diferente, porque ela tem ruínas dentro dela, tá vendo? Tem alguns pilares e tudo mais. A lenda por trás dessa piscina é que ela é chamada também de Piscina da Cleópatra. Se você não conhece, Cleópatra foi a última rainha egípcia lá por volta do século I a.C. Aí ela foi muito visionária e inteligente e dizem que ela, quando veio visitar essa região, ela ficou encantada e ela quis construir uma piscina para ela. E aí ela mandou construir uma piscina bem aqui no fundo, em cima das termais, porque ela poderia vir, relaxar, se rejuvenescer. E outra lenda que a gente já ouviu falar dessa piscina também é que antigamente tudo isso era uma rua e aconteceu um terremoto. E o que aconteceu é que ela abriu no meio, a água termal toda entrou e por isso que tem várias colunas, várias coisas dentro. Caindo, né? Eu acho que colocaram aí porque ficava bonito. Não, tô brincando. Realmente, mesmo na piscina da Cleópatra, falaram que, tipo, antes tinham umas colunas, era bonito, mas aí aconteceu o terremoto, elas caíram pra dentro e largaram assim. Mas ficou bem bonito. Tem que pagar uma parte, são 200 liras pra você nadar nela, só nela, não tá incluso no ingresso, mas bem bonita. Sim. E eu não sei se tá dando pra ver, mas tá cheio de fumacinha em cima, porque aqui é uma piscina de água quente também. E mesmo se a gente fosse entrar, não pode entrar com câmera, então vocês não iam poder ver. Ela não é muito grande, então ela vem daqui do fundo, passa aquela pontezinha e acaba ali. Então ela é toda essa partezinha aqui. Sim, no verão ainda é uma ótima opção. Mais um lugar para você se banhar, porque se estiver quente, pelo menos aqui na termal, vai estar um pouco menos quente.
Aqui, ó. Você paga, entra. Dá pra entrar na piscina. Deixa os seus sapatos aqui. Parece legal. Tem um restaurantezinho aqui, um café, várias coisas além da piscina. Cleópatra pensou em tudo e fez uma baita infraestrutura. Pra entrar nessa parte aqui é de graça, só pra nadar na piscina que é pago. É. Aí não pode faltar as lojas de souvenir. Balão, vários Piscininhas. souvenirzinhos das piscinas. E agora saindo da piscina, a gente nem mostrou, nem parou naquele restaurante, nem pra falar preço nem nada, porque a gente já tinha lido que a nota é horrível. É nota 1 no Google. Nunca tinha visto um lugar com várias reviews e nota tão ruim. Então já fugimos dele lá, vi bastante gente parando aí, olhando lá, mas é caro e é ruim. Essas as únicas coisas que a galera descreve daquele lugar. Mas bora continuar explorando as ruínas de Hierápolis. Nossa, vai até lá em cima. Não sei se dá pra ver. Pelo jeito a cidade era gigantesca mesmo. Não, nossa, eu tinha na minha cabeça que era uma cidade muito pequena. Do tipo assim, porque eu li que era no alto em cima da montanha de Pamukkale. Achei, em cima da parte calcária ali é uma coisa menorzinha. Mas não, era enorme. Imaginar que tudo isso aqui era uma cidade-zona até os terremotos e ela ser abandonada. E esse aqui era o Santuário de Apolo. E olha como ele era antes. Grandão, né? Bonito, né? Eles usam umas pedras muito grandes aqui, eu acho bem diferente do que a gente viu em outras ruínas romanas, que são uns blocos enormes, então tem umas estruturas enormes, tipo essa. Aqui, ó. Gigantesco. Tem um templo também, ó. Tinha várias colunas, 2 andares, várias estátuas em cima. Que absurdo. Muito louco. Olha quem tá ali na frente. Anfiteatro. Não podia faltar. A atração da cidade. O padrão de todas as cidades romanas era essa, então você tem que ter templos para cultivar seus deuses, entretenimento, seja termas, pra galera tomar banho, que eles adoravam uma fonte termal. E obviamente vai ter um teatro enorme. Agora, ultimamente, a gente já viu o de Plovdiv, que era incrível. A gente viu o de Éfeso. E... Éfeso enorme. Nosso terceiro de Hierápolis. Daqui a pouco tô quase pegando um ticket indo pra Roma, só pra ver as ruínas lá. Nunca fui pra Roma, não conheço Itália, nem vi o Coliseu, mas deve ser absurdo também. O de abril, olha isso, gente, que incrível. O contraste da grama com as pedras de mármore, com a montanha no fundo. Os detalhes, né? Nossa. Depois de uma subidinha, chegamos nos portões. É a melhor vista do teatro, né? Nossa. Acho que diferente dos outros anfiteatros, eles fecharam uma parte que você poderia ir lá no palco, andar atrás, que a gente fez em Plovdiv e em Éfeso, para manter tudo mais intacto, porque, nossa, que absurdo. Várias estátuas, vários detalhes ali em cima. E como a gente aprendeu, pelo tamanho do anfiteatro, esse aqui tem uma capacidade de 10 mil pessoas. Estima-se que sempre nos anfiteatros tenha 10% da capacidade do tamanho da cidade. Então, se esse aqui tinha umas 10, 15 mil pessoas, dá para se imaginar que cerca de 100 ou 150 mil pessoas viviam na cidade de Hierápolis aqui em volta. Geralmente tinha batalhas romanas de gladiadores, peças, apresentações, discursos. Então, o anfiteatro era basicamente o lugar de entretenimento da população. Então tudo acontecia aqui. Até a parte da biblioteca lá de Éfeso, que levantaram, era mais alta, mas não tinha tantos detalhes assim na frente, acho que das estátuas. Isso aqui parece estar mais intacto ainda. E dá pra ver que tem, acho que tinham vários andares, porque... Em cima ainda tem outra coluna, né? Tá quebrado, Ponta. Essa e essa. Nossa senhora, que incrível. É incrível estar dando a volta aqui, mas eu fiquei curioso porque o que será que dá para ver daqui em cima? Dá para ver várias ruínas, algumas colunas para cá. A galera chega, eu acho que aquele ali deve ser o outro portão. As pessoas vêm, tá vendo aqui várias pessoas andando. Nossa, e aqui dá para ver todas as ruínas que tinham aqui embaixo.
Provavelmente são vários pedaços que eles estão juntando e tudo mais. Nossa, uma vista absurda. Tem aqui, ó. Dá pra ver os travertinos aqui branco no fundinho. Mas é absurdo. Dá pra ver que tem umas estruturas de metal atrás do anfiteatro. Provavelmente pra segurar ele. Ter certeza que não vai desmoronar. Porque ainda tá numa região de terremotos. Então Sim. pode ser que aconteça alguma coisa. Se você tiver com tempo e muita vontade, tem muita coisa lá pra cima também. São várias pequenas ruínas lá em cima. Aqui por final tem a necrópolis que a gente viu que é lá no canto. Tem toda a parte que a gente andou aqui. Enfim, acho que se você estiver bem disposto, Nossa. tem muita coisa pra você ver aqui. Nossa, eu já tava impressionada aqui com Pamukkale só da parte das piscinas ali embaixo, mas... Nossa, as ruínas aqui são muito legais também. Daria pra vir só pelas ruínas, daria pra vir só pelas piscinas. E os dois juntos ainda. E a gente acabou de ler numa plaquinha ali que esse negócio era usado pra fazer azeite de oliva. Então ficava uma pessoa de cada lado aqui, meio que girando pra amassar as azeitonas. Nossa, imagina o peso disso aí pra amassar essas azeitonas. Nossa, surreal. Né? A galera extraía o azeite ali na hora. Raça mesmo, né? Exato, nossa, que da hora. Então, mas na verdade, o que fez a gente vir pra esses lados aqui era essa estátua aqui. Que a gente viu lá de longe, não sabia o que era, mas é a estátua de Plutão. E do lado dele tem o Cerberus, que é o cão de 3 cabeças. Plutão, na mitologia grega, é o deus Hades, que é o deus do submundo. Ah, por isso que tem o cachorrinho e a serpente. A serpente não era um cara do bem. Mas nossa, e obviamente essa aqui, pela cor já dá pra ver que ela é muito mais recente do que as outras ruínas, porque isso aqui foi refeito em impressora 3D. E a original tá no museu, provavelmente. E uma das coisas que a gente tava lendo é que também o motivo de ter uma estátua de Hades aqui, não, os romanos chamavam de cidade sagrada. E os gregos antigos talvez falavam que aqui era o portão do inferno. Então haviam tipo, muitos peregrinos que vinham, sacrificavam pessoas tipo, em nome do deus do submundo, que não era nada gente boa, mas por isso tinha um templo dele aqui. Eu achei inusitado porque os gregos achavam que era do submundo, entrava do submundo, e os romanos acham que é super sagrado por causa dos termas e a beleza. Ah, tudo tá relacionado a Deus, né? Aos deuses. Aos deuses, sim. Nossa, é surreal de pensar que hoje de manhã que a gente tava ali na parte do Travertino, que incrível ter esses dois juntos. Ah, aqui ó, tem um pouco de como era o templo de Hades. Aí tipo, tinha uma fonte, a galera vindo, tava com uns animais vindo fazer sacrifício, enfim. Coisas estranhas da mitologia deles. Nossa, a impressão minha estão saindo bolhas da água. Eu achei que tava caindo alguma coisa. Meu Deus, eu acho que tá mesmo. Estão saindo bolhas. Ah, será que daqui vem água fervente? Talvez aqui era uma das origens da talvez fonte. aqui uma das fontes de água. Agora a gente tá voltando na piscina da Cleópatra, não pra nadar, mas pra ver se a gente Consegue um carrinho de volta pra cidade. Não daqueles motorizados, mas pelo que a gente viu tem umas vans paradas aqui. Então talvez tenha como alugar uma van, várias pessoas pra descer pra cidade, porque daqui até lá é meio longinho. Ou dá pra voltar pela parte das piscinas, só que a gente não quer ir no gelado e no chão que machuca o pé de novo. Já tivemos nossa tá bom, conta. né? E agora a gente acabou de descobrir que a gente entrou pelo portão oeste. Então agora a gente tá indo pro portão norte e do norte a gente vai pegar um outro transporte de volta pra cidade de Pamukkale. E a gente pagou? 40 liras pra cada um pra ir de van daqui pro Portão norte. Então, de lá a gente vai pegar um outro ônibus. Nossa senhora, aqui é gigantesco. A gente passou com a van. Nossa, mas é muito grande. E realmente, se você for querer vir andando de lá pra cá... Aqui é grande, assim. Sim. Pamukkale é incrível. Nossa. Já falei isso 20 vezes, mas continuo falando. Eu adorei. Não sei se eu gostei mais daqui ou de Éfeso. Mas os dois, nossa.
perguntou pra quem tava na parte de segurança ali, da saída do castelo de algodão, e ele falou, só atravessar a rua, espera o Isso aí custou 15 liras pra cada um, baratinho. E deu certinho, ele deixou a gente bem na rua do nosso hotel. Muito bom, nossa. Mas valeu super a pena, não só a volta agora, mas todo o passeio por Pamukkale, desde o castelo até as ruínas. Nossa, eu amei. A gente espera que vocês tenham gostado tanto Sim. da gente, porque foi muito bom. Muito legal. Eu tava com baixas expectativas, porque de tanto que a galera tava reclamando do fato das piscinas estarem secas, mas nossa, Pamukkale é incrível. Uhum. Desde as piscinas até a ruína lá em cima. Vale Nossa. super a pena. Vale super a pena, adoramos ter conhecido. E é isso, galera, valeu por ter acompanhado. Tchau, Tchau. tchau. Nossa, e a experiência de passar de balão por cima das pedras, assim, é surreal. E como a gente estava comentando, tinham muitas razões para as pessoas escolherem morar dentro dessas pedras.